Glória a Deus. Eu tenho que pagar uma dívida. Eu quero mandar, porque essa zoadinha, não sei se vocês sabem, porque entrou no ar no YouTube. E aí eu ficava mandando abraço para os irmãos que ficavam me cobrando abraço pelo YouTube antes de entrar essa zoadinha. E não adiantava porque eles não viam. Então agora que vocês já estão vendo, um abraço para... Está todo domingo assistindo a gente. Lá em Portugal, Eduardo e Edma. Lá nos Estados Unidos, Diogo e Elisângela. E tem outro que eu esqueci agora. Meu Deus, ficou feio no YouTube. Mas eu vou lembrar de você até o final da reunião. Amém. Glória a Deus. Me mandou um recado essa semana dizendo: dá um abraço para mim, que eu estou te assistindo. Aonde? Eu não lembro agora. Amém. Mas todos os irmãos que estão nos vendo aí pelo YouTube, nós queremos dizer que é uma alegria grande estar falando de Jesus e compartilhando a palavra com vocês. Amém. Bom, antes de ler o texto que eu quero ler hoje, eu queria fazer uma pergunta que, inclusive, Guilherme e Mateus, será o título dessa palavra. Pode ser o título. Quando você coloca lá no YouTube, você bota esse título, que é uma pergunta. A pergunta que eu queria fazer é: para onde esse evangelho está nos levando? Então eu queria que você repetisse comigo essa pergunta para ela ficar pedagogicamente armazenada no seu lóbulo superior. Sei lá, não falei nada com nada, tá? É porque eu ouço as pessoas falando do córtex, do lóbulo, algum lugar lá que fica armazenada as informações, para ficar na sua mente. Para onde esse evangelho está me levando? Essa é a pergunta que eu queria fazer. Eu queria refletir com você a respeito de para onde esse evangelho me leva. Talvez a resposta mais rápida, mais óbvia, seja para novos céus e nova terra, porque está escrito em Apocalipse 21, né, e vi um novo céu e vi uma nova terra, e a nossa terra já se passou e não tinha mais. E essa talvez seja a melhor resposta. Mas a gente tem que ir um pouco além. Vamos ler esse texto. Não é o texto que eu ia ler, não, mas Bruno, vem cá, Bruno. Vamos ler esse texto. Estava sabendo Apocalipse 21. É bom a gente inserir ele nesse contexto. É porque eu já combinei com o Bruno que toda vez que eu for ler Apocalipse 21, ele tem que fazer fundo musical. Não se pode ler Apocalipse 21 sem sentir, sabe, as palavras vivas de Jesus nesse texto. Quem achou diz amém. Você toca aquela música de Apocalipse 21. Diz assim, Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Não dá para ler esse texto sem cantar essa música. Arrebatado fui. Quem lembra dessa música? Ninguém. A irmã Lurdinha lembra. E a do Senhor, e aos teus pés caí, aos pés do Salvador. Não lembro da irmã Lurdinha. Vai pro refrão. E vi um novo céu, uma nova terra. Fecha os seus olhos e imagina isso. Uma grande voz no céu, que me fez então ouvir: não haverá mais dor, nem pranto e nem clamor, só haverá de Deus o grande amor. Eu me arrepio, não sei vocês, eu me arrepio de imaginar isso. Continuando, deixa a gente ler o texto.
diz em Apocalipse. Está compreendendo? Para tudo, porque agora você me deu um dado novo. O vencedor herdará, o vencedor. Quem é esse vencedor? Quem venceu o quê? Quem ganhar o quê? Que guerra, que batalha, que negócio é esse? Você precisa entender isso. Você precisa entender e compreender isso. Porque se você não conseguir compreender isso, você vai flutuar na música, mas não no céu. Você vai ficar passeando no versículo de 1 a 6 e dizendo, eu espero por esse dia em que não haverá mais dor, que não haverá mais angústia, que não haverá mais problemas. E a música toca e você passa a sua vida inteira com um fundo musical nos seus ouvidos. Mas para, Bruno, a música, para, Bruno. Porque tem um negócio aqui no 7. No 8 fica pior. Quer ler 8 comigo ou deixa para lá? Quem quer ler 8 comigo diz amém. Amém. Estou sentindo que os irmãos hoje estão com ousadia e coragem. Versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Não, agora Bruno tinha que voltar. E além de não tocar uma música, ele fazia aqueles concertos. Fundo musical de pavor e terror. Porque o 8 parece que acabou com tudo. A gente podia rasgar e ficar assim, a Bíblia só tem Apocalipse 21, de 1 a 6. Mas não pode, porque a Bíblia fala que aquele que mexer num tio da Bíblia já é réu. Bom, se a gente não pode rasgar, quantos querem rasgar aqui esse pedaço desse versículo? Levanta a mão. Ninguém? Ninguém? Bom, você não quer rasgar, nós vamos ter que digerir ele. Nós vamos ter que engolir ele. E sem Coca-Cola, amém? Ele vai ter que descer com o Espírito Santo, que vai ajudar a gente a compreender o porquê é que ele me seduziu com palavras tão lindas, e no final ele falou, para aí, mas a gente tem que conversar. Porque os incrédulos não vão usufruir disso. Aqueles que praticam coisas que abominam o coração de Deus não vão usufruir disso. Só os vencedores. Que vencedor é esse, Samuel? Só para a gente entrar de uma maneira, com o pé direito nessa história, eu quero logo te resumir quase que o Novo Testamento inteiro em 2 minutinhos. Calma. A Bíblia não diz que você vai para o céu se você conseguir ficar a vida inteira sem cometer pecados. Ficou calmo? Então, espera aí, fique tranquilo, que o que esse texto de Apocalipse está dizendo não é que você só irá herdar novos céus e nova terra, se você, a partir de um momento determinado, que você vai lá na frente, levanta a mão e diz, eu quero, daquele dia em diante você nunca mais cometer nenhum pecado. Não, a Bíblia não diz isso. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que você só vai conseguir ser arrebatado com Cristo e ter o seu olho enxugado, toda lágrima, se você não cometer mais nenhum deslize. Se você não chegar no seu trabalho e não, sei lá, de repente você contou uma mentirinha e depois se arrependeu, ou se você fez uma coisa insana e depois se arrependeu. Não é um score em que aqueles que pecaram mais vão para o inferno e aqueles que pecaram menos vão para o céu. Estou resumindo todo o Novo Testamento para você aqui. Se você tiver dúvida sobre isso, senta comigo, que eu vou lhe mostrar todo o Novo Testamento dizendo isso. Começando por Romanos, que diz que nós somos salvos pela graça. É dom gratuito de Deus. E aí eu vou lhe mostrar em inúmeros textos que o critério para a salvação não é se você consegue ou não consegue pecar. Mas o critério é outro, que é o que eu quero ler com você aqui. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Abra sua Bíblia, por favor.
Nós estamos, só para te lembrar, estamos tentando responder hoje na pregação a pergunta que diz: para onde esse evangelho está te levando? Nós aventamos uma primeira resposta simples, que seria para novos céus e nova terra. Lemos o texto de Apocalipse 21, até 1 a 6. E agora nós estamos complexibilizando ele. Quem achou diz amém. 1 Coríntios 2, 9. Quem não achou, escuta. Todavia, como está escrito, 2 pontos. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Opa! Resumo dos resumos dos resumos dos resumos da Bíblia. Você ouviu o novo céu e nova terra? Você ouviu que lá não tem mais dor? Você ouviu que lá não tem mais angústia? Você ouviu que lá toda lágrima será enxugada dos seus olhos? Você ouviu que Deus vai morar com você? E que Ele será o seu Deus, e que você será o seu povo? Viu? E você ouviu no versículo 7, que isso será só para os que vencerem? Vi. E quem é vencedor nessa história? É aquele que o ama. Amém? Porque esse céu aí que foi descrito um pedacinho em Apocalipse 21, essa eternidade, esse novo céu, essa nova terra, diz que nenhum olho viu. Diz que ouvido nenhum ouviu. Diz que mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Pronto, demos um passo. Já sei que não tem a ver com mérito, mas continua tendo um crivo. Continua tendo uma condição. Continua tendo para aqueles que o amam. E agora você precisa fazer a segunda pergunta, que vai fazer você caminhar nessa história. O que é amá-lo? Eu amo ou não? Bom, para você entender isso, nós temos que esclarecer logo um terrível equívoco que acontece principalmente no Ocidente. Deixa eu te explicar uma coisa que acontece no Ocidente principalmente. Dizer que ama a Deus não quer dizer que você ama a Deus. Eu explico. Desde pequenininho, você cresceu numa religião que teve como base os princípios judaico-cristãos. Seja você espírita, seja você até mesmo do candomblé, ou da igreja evangélica, do catolicismo, nós temos uma cultura aqui que Deus está acima, o Brasil acima de tudo, Deus, não, alguma coisa assim, eu sei que no final é Deus acima de tudo, Deus acima de todos. Olha aí, é um slogan de um candidato a presidente da república. Por quê? Porque nossa cultura é essa, Deus acima de todos. Você pergunta, a não ser para o ateu, você pergunta para qualquer membro de qualquer religião, a não ser para aquelas que não acreditam em Deus. Você pergunta se Deus está acima de tudo. Tá. Deus. Você pergunta para um menininho, os pais já falam, esse menino respeita a Deus. Então, dizer que ama a Deus é meio que cultural. Ninguém aqui vai ter coragem de dizer eu odeio Deus, a não ser que seja um ateu de carteirinha, assim, corajoso. Só que o critério bíblico de se amar a Deus é outro. Não é cultural. Não é porque nós somos catequizados pela cultura judaico-cristã. Não é porque as religiões todas falam dele, não. O princípio bíblico de se amar a Deus vai um pouco além. Então a primeira coisa que você tem que pensar é que quando alguém te pergunta, você ama a Deus? Você é um vencedor, de versículo 7 de Apocalipse? Você tem que parar antes de responder e se perguntar, eu vou dar essa resposta porque eu fui catequizado que Deus está acima de todos? Ou porque eu entendo o conceito? Ok? Se você não sabia, então vamos para o conceito. E aí você faz uma avaliação de você para você mesmo, ou para você mesma, e você descobre. Então nós lemos 1 Coríntios,
capítulo 2, versículo 9. Agora, Samuel, como é que você vai contextualizar isso em relação a Jesus? Porque eu sei como amar ou gostar de uma pessoa. Olha para mim aqui. É verdade ou não que gostar de alguém está sempre ligado ao que essa pessoa faz de bom ou de ruim? Deu para entender? Eu vou explicar melhor. Eu vou dar um exemplo. Deixa eu ver quem eu vou chamar aqui para me ajudar. Deixa eu ver. Vem cá, Fabiano. Vem cá você. Faz favor. Fazer um teste com você aqui agora. Tudo bem com você? Você está bem? Glória a Deus. Escolhe uma pessoa aqui na CCR, e não vale a sua mãe. Escolhe uma pessoa aqui na CCR que você gosta. Ó, gente, se ele escolher A, não significa que ele não gosta de B, tá? Para de ciúminho besta. Você não gosta de ninguém aqui? Ah, que susto. Qualquer pessoa. Que você... Pedrão. É mesmo? Você gosta de Pedrão? Oh. Me fala aí 2 coisas em Pedrão que te agrada e que faz você gostar dele. Ele é engraçado e... Ele é engraçado, você está chamando ele de palhaço, é isso? Calma. E ele é acolhedor, entendeu? Acolhedor? Né? Tipo, ele acolhe você assim mesmo. Eu te pergunto. Você tem um relacionamento com Pedro aqui, através da CCR, né? Você conheceu ele aqui, né? E é na minha casa, tá certo. Eu te pergunto, se Pedro fosse um cara chato, toda vez que encontrasse com você, desse um tapa na sua nuca, daqueles que doem, insuportável, e não fosse tão acolhedor, toda vez que você precisasse dele, você conseguiria ter esse sentimento por ele? Eu pergunto para vocês, essa não seria a hora em que a gente olha para aquela pessoa e fala assim, não vou com a cara daquela pessoa? É ou não é? Não funciona assim? Por exemplo, agora diga uma pessoa que você não suporta, que não é brincadeira. Pode ir, briga, palmas para ele, gente. Sabe, o nosso gostar, o meu e o seu, pelo menos o natural, ele está ligado com o que essas pessoas nos fazem. Se elas fazem coisas que no meu código mental são legais, eu vou dizer, gosto daquela pessoa, ela é legal. Se aquela pessoa faz coisas que no meu código moral, mental, de raciocínio, não são coisas legais, eu vou dizer, não vou com a cara daquela pessoa. E aí agora você está falando de amar a Jesus. Eu sei quem eu amo aqui. Eu sei de quem eu gosto aqui. Mas que critério é que eu vou usar com Jesus? Porque Jesus não está aqui fisicamente, aliás. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu quero sempre que você se lembre que quando se abre parênteses é uma informação dentro da informação. Se você ficar no parêntese no final da pregação toda, você pega uma tangente e vai embora. Parêntese é uma informação dentro de uma informação, tá? Aliás, se você convivesse com Jesus fisicamente, você também teria que reavaliar se você gostaria dele ou não. Sabia disso? Eu vou dar um exemplo. Imagine que você seja uma mulher casada, ame o seu marido, congregue na CCR, e imagine que Jesus também congregasse aqui fisicamente. Tudo bem? Até aí? Jesus vem para o culto todo domingo de manhã, ele deve louvar assim, né? Para ele mesmo e tal, está lá. Está aqui, Jesus está aqui. Aí, de repente, você dá um batidão no seu... Isso é só um exemplo. Em nome de Jesus está repreendido, não vai acontecer. Aí você dá um batidão no seu marido e pega ele com outra. Você olha na cara da dita cuja descarada, sem vergonha, nigrinha, puxa ela pelos cabelos e, digamos, para piorar a sua situação, você descobriu isso num domingo de manhã, na hora que estava vindo para a reunião. Ixi.
Você arrasta a dita cuja pelo cabelo e traz para o culto. E diz, aqui Jesus, que ela fez comigo. E ele também. Aí você imagina Jesus dizendo assim, calma. Aí imagina Jesus pegando essa dita cuja, dando um abraço nela. Faz um carinho nela e diz assim, filha, eu te perdoo. Como que você olha para esse Jesus? Aí eu te pergunto, como é que fica seu amor por ele? Abala ou não? Abala ou não? Ele não fez isso? Está escrito, a mulher adúltera. Todo mundo queria apedrejá-lo. A diferença é que você não era a mulher daquele marido que ficou com ela. Era só essa a diferença. Sabe, Jesus tinha umas coisas muito estranhas. Que se você andasse com ele, você ia pensar, eu vou amar esse cara ou não? Vou dar um outro exemplo para você. Imagine que você estivesse no luau com Jesus, todo mundo ali tocando um violão, louvando a ele, Jesus no centro ali, na areia da praia, todo mundo ali, tá. Aí de repente, alguém trouxe um pacote de dinheiro para doar para a igreja, 15 mil reais. Aí fala assim, Jesus, eu trouxe esse pacote de dinheiro aqui, que domingo eu vou dar lá no culto, porque eu estou vendo que a gente está em reforma e tal, a igreja está precisando. Está aqui. Aí você bota o pacotinho de 15 mil, já é uma imprudência, mas tudo bem, é só me ajuda no meu exemplo. Aí você bota o pacote de 15 mil reais lá e está todo mundo ali. Tá. Aí Jesus sussurra assim, porque ele está como homem, né? Ele sussurra assim, senti um frio. Aí uma apaixonada por Jesus, vai lá, fala, peraí Jesus que eu resolvo o seu problema agora. Pega um isqueiro, pega o pacotinho de 15 mil, faz uma fogueirinha para aquecer Jesus. E começa a queimar aquele dinheiro na sua frente. O que é que você faz nessa hora? Você não dá um curtipio, não? Talvez você chegue e fale assim, aí você reclama com Jesus. Jesus, você não está vendo que essa mulher está queimando 15 mil reais só para te aquecer? E a gente lá na CCR, tem família lá passando necessidade, Jesus. Sabe quem você é nessa hora? Judas. Porque quando aquela mulher derramou um nardo em Jesus, nós já fizemos essa conta aqui na época do nosso estudo bíblico, lembra? Aquele nardo, a Bíblia dá o preço dele. Hoje, ele estaria em torno de 15 mil reais. Se a gente for pegar o denário, que era diário de um trabalhador, nós fizemos a conta, 15 mil reais, e a mulher desperdiça 15 mil reais, despejando em cima de Jesus. E quem foi que reclamou? Judas. E aí, o que é que Jesus responde? Porque ele fala, isso poderia ter sido dado aos pobres. E ele diz, os pobres sempre tereis convosco, mas essa mulher está me adorando. E Jesus vira para você no luau e diz, os pobres da CCR vocês sempre terão, mas ela está me aquecendo. Essa mulher entendeu que eu estou acima de todas as coisas, que eu sou o principal. Isso não ia confundir sua cabeça, não? Fala a verdade. Você não ia olhar para esse Jesus e dizer assim, quem é esse cara? Por que esse cara é assim? Aliás, você começa a entender porque é que João Batista, que batizou Jesus, que profetizou que ele viria, que disse que ele era o Cordeiro, o Filho do Deus vivo, que tira todo o pecado do mundo, foi preso, e depois de preso, manda recado. Você é mesmo aquele que havia de vir, ou a gente tem que esperar outro? Ele manda um recado para Jesus fazendo essa pergunta. Porque Jesus, ele confundia a cabeça de todos aqueles que tinham um escopo religioso na mente. Ele confundia. Porque Jesus estava tentando levar as pessoas para um outro nível de entendimento, um outro grau de relacionamento. O que Jesus estava dizendo é assim, se você tentar me amar nas categorias humanas, você vai pirar. Se você tentar me amar como Fabiano ama Pedro, você não vai entender. Se você tentar me amar usando princípios do mundo, você não vai conseguir me encontrar. Se você quer amar Jesus, você tem que entender que ele é um cara estranho. Blasfêmia, Samuel?
Não. Ele é estranho a mim e a você. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. O Evangelho de João, no capítulo 1, diz que todas as coisas subsistem nele. Nada do que foi feito sem Ele. Ele é que sustenta o universo. Ele é que tem tudo em suas mãos. Ele que é o Criador de todas as coisas. Ele é que sabe onde tudo está e onde tudo deveria estar. Então Ele é que sabe quem morre e quem vive. Ele é que sabe que dinheiro que queima e que dinheiro que tem que ser usado. Ele é que sabe que prostituta ou que adúltera que tem que ser perdoada. Ele é que sabe os seus sentimentos, para onde devem ir. Se você não conseguir compreender que a sua caminhada com Cristo tem que ser no sentido de entendê-lo e compreendê-lo, você vai ficar no meio do caminho. Você vai ficar para trás. Você não vai conseguir compreender o que é amá-lo. Até aqui está tudo bem? Então, até aqui onde nós caminhamos, o que é que nós descobrimos? Primeiro, vamos fazer um checklist aqui. Primeiro, nós estamos tentando responder a pergunta para onde esse evangelho está nos levando. Segundo, nós tentamos achar uma resposta que seria, está nos levando para novo céu e nova terra. Beleza. Terceiro, nós descobrimos que para eu ir para o novo céu e nova terra, não é simplesmente eu dizer que eu faço parte desse evangelho, mas eu tenho que ser um vencedor. E ser um vencedor é eu amar a Jesus. E amar a Jesus, pronto, eu paro aqui onde nós paramos, é diferente do que a gente pensa que é. Amar a Jesus não pode ser encaixado nas categorias humanas. Eu não posso achar que Jesus era um homem e que eu tenho que devotar a Ele um amor como eu devoto à minha esposa, ao meu marido, à minha filha, ao meu filho, ao meu pai. É tudo diferente. É tudo diferente. Até aqui estamos bem? Você está acompanhando comigo? Vamos dar mais um passo agora? Então, Samuel, se não é nessas categorias humanas, se não é baseado... Vou explicar. É que as categorias humanas, elas estão relacionadas com a carência. Você sabe por que Fabiano gosta de Pedro? Porque ele é acolhedor. Porque ele é engraçado. Eu descobri isso no meu relacionamento conjugal. Eu e a minha esposa. Com a minha esposa eu descobri que aquilo que eu chamo de amor por ela, na verdade não é um amor por ela, é um amor por mim. Já que você conseguiu compreender isso no seu casamento, vamos usar o casamento como exemplo? Quem concorda aqui da gente pegar o casamento como exemplo? Quem quer abrir essa caixa preta aqui, levanta a mão. Fala, Deus! Sabe, os relacionamentos estão muito envolvidos com as nossas carências. Pega uma criancinha no berço, olha para uma criança no berço. Veja se amor resolve algumas coisas. A criancinha está no berço chorando com fome. Com fome. Aí a mãe chega para essa criancinha que está no berço, que foi o é que eu não sei imitar uma criança. Aí a criança está no berço e morrendo de fome, e a mãe diz: tudo bem com o neném? Mamãe te ama, viu? Mamãe te ama. E ela fica repetindo aquilo por algumas horas. Resolve? Não resolve. Amor não mata a fome. E ela vai dizer: mas por que você está chorando? Mamãe te ama. Aí, aí, se a mãe tiver um pingo de sanidade, o que é que ela faz? Pega a criança e bota no peito. Aí o menino mama. Aí ele está feliz. Arrota e dorme. Aí por que ele ama a mamãe? Porque a mamãe supre as suas carências. Mãe, você que está grávida, você que não, me desculpe, mas você tem que ouvir isso. Ele olha para você e vê peito. Comida. A relação de amor só vem depois. O primeiro ímpeto do relacionamento é suprir carência. Essa criança, ela quer comer, ela quer que você dê remédio quando ela estiver com cólica, quando ela tiver dodói. Você vai ter que resolver o problema dela e é por isso que ela vai se apaixonar por você.
Porque você acha que se você ficar lá dizendo, mamãe te ama, papai ama você também, aí você passa para uma ama de leite e dá para uma mãe não biológica cuidar. Você acha que esse menino, depois de 20 anos, amou quem? Ele foi cuidado por outra. Você vai dizer assim, amor verdadeiro era o meu. Porque quando você estava chorando no berço, você estava lá dizendo que te amava, e essa aí só fez te dar leite, coisas materiais. Você vai conseguir usar esse argumento? Não. Então, no nosso relacionamento com Deus, a gente passa a gostar dele, geralmente, quando ele nos dá leite. Quando ele supre as nossas carências, quando ele faz aquilo por mim que eu preciso muito que ele faça. É por isso que tem pessoas que não gostam de Deus. Elas não sabem, mas elas não gostam. Porque elas ficam revoltadinhas, porque Deus não faz aquilo que elas precisam que ele faça. E é por isso, inclusive, que algumas pessoas não se interessam tanto por Deus. Porque, como uma irmã me disse para mim uma vez, ela estava na igreja já há um tempo, ela falou assim, pastor, eu estou achando que esse negócio de seguir a Deus não dá certo não está dando certo não. Eu falei, o que foi, minha irmã? Ela falou assim, eu entrei para aqui, minha vida financeira não mudou, eu continuo doente, né, eu continuo cheio de problemas, não está dando certo não. Viu? Bebezinho dizendo, quero mamar. Se o Senhor Deus não me der coisas que eu preciso, eu não vou gostar de você. E muitas vezes, talvez, alguém não tenha coragem, como essa irmã, de chegar e dizer isso abertamente. Mas no subconsciente, ela começa a achar que aqui, esse negócio de seguir a Deus não é tão interessante. Porque, sei lá, minha vida continua a mesma. Eu oro, eu peço, eu busco e nada acontece. Então, se você achar que o seu relacionamento com Jesus precisa ser construído nessas bases de carência, você não é um vencedor e nunca será. Você não é aquele que está em 1 Coríntios capítulo 2, que diz que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e nunca chegou à mente do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas que amor é esse então, Samuel? Eu descobri que o amor que eu dizia ter pela minha esposa era um amor por mim. Eu dizia engraçado para ela. E homens, então vamos abrir a caixa preta agora. Homens, vocês têm mania de dizer que ama a sua esposa da mesma forma que eu dizia. Reavalie. Amor, claro que eu te amo. Você não percebe, não? Eu amo ficar perto de você. Eu não consigo ficar longe de você. Eu quero ir para o banco. Todo mundo dizia isso de mim e de Bia. Meu Deus, que grude. Ele vai para o banco, ela vai com ele vai com ela. Se ela vai no mercado, ele quer ir com ela. Se ela vai não sei o quê, vai não sei aonde. É assim. Mas a pergunta é, por que eu gosto de ficar perto dela? Porque, em primeiro lugar, ela é linda, né? Então, só de olhar, a gente já fica encantado. Aí já dá aquela coisa assim, né? Você ficar olhando para uma mulher bonita 24 horas por dia, é um must. Segundo, porque ela cuida bem de mim, porque ela me dá carinho o tempo inteiro. Então, sabe, eu gostar de estar com ela tem muito mais a ver com os benefícios que ela traz a mim. Então, na verdade, isso não é amor, isso é egoísmo. Choquei vocês? Você sabe, amor mesmo, é quando eu faço por ela coisas que me incomodam. Aí você chegou no ponto do amor. E não coisas que me faz bem. Amor é outra coisa. Eu sempre dei muito trabalho para minha esposa. Muito. As pessoas falam assim, pastor, né? Casado, deve ser tudo muito bonitinho. Na hora que alguém erra, ele deve pegar lá o microfone, abre a Bíblia, dá uma palestra dentro de casa para a mulher e para os filhos, depois tudo se ajeita. Sabe de nada, inocente. E eu sempre fui muito chato, muito chato. Minha esposa teve que me aturar até eu mudar algumas coisas na minha vida, que eu não sei como ela sobreviveu a mim. Eu sempre fui muito cheio de manias, sabe? Cheio de coisas assim. E aí eu comecei a descobrir, aí uma delas muito emblemática foi que quando eu ficava doente, você não queria me ver perto, ficar perto de mim quando eu ficava doente. Então assim, eu pegava uma gripezinha, amor, eu estou morrendo. Vocês têm algum homem assim aqui? Fala, Deus. Porque mulher aguenta muito mais do que homem, isso é a verdade. Aí eu ficava, amor, eu tenho
tenho que ir para o hospital. E aí ela dava carinho, ela cuidava de mim, ela fazia chazinho e tal. Agora, quando ela ficava doente, a minha vontade que eu tinha era de pegar os meninos e ir para o cinema. Porque, gente, fala a verdade, é um saco cuidar de quem está doente. É chato. E tem que fazer chazinho, e tem que fazer carinho, e tem que dar remedinho, e a pessoa está ali saindo aquele negócio feio pelo nariz. Aí aquela coisa linda acabou, parece que foi embora. Aí eu descobri que era muito mais egoísmo, porque quando eu não queria cuidar dela, quando ela estava doente, ela jogava na minha cara. E quando você fica doente, que eu fico cuidando de você, você sabe o que foi o acordo que eu fiz com ela? Eu falei assim, fechou. Todas as vezes que eu ficar doente, nunca mais eu quero que você cuide de mim. Egoísmo. Ao invés de eu dizer, tá bom, amor, é verdade. E hoje você precisa me ver doente. Você precisa me ver. Eu posso estar com pneumonia um dia de foi só um espirro. Porque eu não quero ter que pagar a conta depois. Isso é do ser humano. Então, vamos evoluir um pouquinho mais aí na DR do casal? Presta atenção. Você que vai dizer que você ama de verdade a sua mulher, quando você desbravar você mesmo, você vencer você mesmo, para você fazer por ela aquilo que no natural você não faria. Fecha parêntese, te dei um conceito de amor. E com Jesus? Como é que funciona com Jesus? Sabe, se você quer mesmo novos céus e nova terra, se você quer mesmo um lugar onde não haverá mais choro, se você quer mesmo um lugar onde não haverá mais dor, você precisa entender que você precisa se relacionar com Jesus como um desbravador. Vença a fase da carência, vença a fase do Jesus, faça por mim aquilo que eu preciso de você, e comece a enfrentar você mesmo, assim como eu me enfrentei na hora de amar minha esposa, e não é à toa que Paulo vai correlacionar a relação de Deus e a igreja com a relação do homem e da mulher. Você começa a olhar para você mesmo e dizer assim, como que eu chego nesse Jesus? O que eu preciso enfrentar e quais as barreiras eu preciso romper para eu achar dentro de mim autenticidade nesse amor. É por isso que tem um monte de crente aqui que se diz crente, se batizou, vai para a reunião, mas não está sabendo que não está amando Jesus direito, porque continua prezando a sua personalidade, o seu eu e o que você não quer deixar de ser e nem de fazer. Você tem que transpor isso. É por isso, inclusive, por causa dessa fase da carência na nossa relação com Deus, que algumas pessoas não sobrevivem à comunhão, não sobrevivem ao buscar, começam, têm uma motivação e depois isso fica no meio do caminho. E eu nem estou querendo bater em você hoje, não. Eu só estou querendo te convidar a pensar. Quando Jesus olha para você, quando Ele se apresenta a você, o que você acha que Ele está te pedindo? Ele está te pedindo para você pular esse muro, transpor essa barreira, essa fortaleza, e tentar achar nele algo que realmente faça sentido na sua vida. E não tentar achar nele algo que supra as suas necessidades. Se você andar em direção a Jesus, dizendo assim, você vai ter que fazer sentido para mim, cara. Se você começar a andar em direção a Jesus, dizendo assim, eu não quero agora mais pensar em mim. Eu quero pensar em você. Eu quero pensar nos seus pensamentos. Eu quero pensar no que o Senhor quer de mim, não o que eu quero de você. No que o Senhor pensa de mim, não o que eu penso de você. Você vai ter uma surpresa muito grande. Sabia disso? Porque o texto que a gente leu no domingo passado diz assim, ó, aproxime-se dele e ele se aproximará de você. O que você está precisando é vencer você mesmo para poder ir atrás desse Jesus. Quando você fizer isso, você vai descobrir um Jesus que encanta. Eu quero ler o último texto com você. E eu queria que você ficasse de pé para a gente ler esse último texto.
Não precisa abrir não, você só ouve. Vê se esse texto está dizendo essas coisas que a gente falou aqui. João capítulo 14. Estava até conversando sobre esse texto com ela desses dias, ela trouxe umas revelações interessantes sobre esse texto. João capítulo 14. Diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Você precisa muito ouvir esse versículo. Você precisa muito ouvir essa frase. Você precisa muito entender o que isso tem a ver com o que a gente conversou até agora. Você pode ouvir de novo com mais atenção agora? Eu vou ler de novo. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Vamos fazer um link? Nós lemos Apocalipse 21, nós vimos novos céus e nova terra, pelo menos no imaginário. Nós ficamos com vontade de estar lá. Nós lemos no versículo 7, que só aquele que vencesse. No 8 a gente viu que uma classe terrível de pessoas não fariam parte disso. Dentre elas estavam aquelas que não creem. E nós achamos em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que ele está preparando todas essas coisas exclusivamente para aqueles que o amam. E a gente finaliza agora com um loop, mostrando no texto quem é que o ama. E como você tem que amá-lo. E que tipo de amor você tem que ter por ele. E aí ele diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Calma lá. Então, Samuel, você está me dizendo que se eu quiser me enquadrar em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que diz que ele está preparando aquelas coisas para mim. Se eu quiser entender que aquelas coisas são preparadas para mim, eu preciso amá-lo. E amá-lo significa obedecer aos seus mandamentos, é o que está escrito aqui. Mas espera aí. Você falou nesse instante que não tinha a ver com regras. Você está esperto, hein? Verdade. Vamos continuar lendo o texto? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas presta atenção nessa pergunta, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Repete comigo. Por que se revelar a nós e não ao mundo? Resposta de Jesus no versículo 23. Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Apocalipse. Deus veio morar com os homens. É o que estava na visão. E aqui está falando de morada de novo. Como que Ele vem morar com você, em você, se você o ama? Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Aí agora você vai entender. O que eu disse não invalida o que está sendo dito agora, porque as coisas que você vai tentar fazer para agradar a Deus, não são elas em si que vão lhe dar salvação. Não é o êxito do cumprimento delas que vão lhe dar salvação, mas a demonstração de que você ama a Deus. Você viu o que Jesus falou? Aqueles que obedecem é porque me amam, porque quem não me ama não vai querer fazer nada disso. A chave é o amor.
Entendeu a diferença? Então tem gente dentro da igreja achando que porque está fazendo as coisas vai conseguir o céu. Eu tento não errar porque eu amo a Jesus e quero Ele na minha vida. E quero que Ele se revele a mim. Sinceramente, o meu grau de carência passou para nível hard. Jesus, eu tenho uma carência agora. Mas não é mais uma carência que você supra as minhas necessidades. Agora a minha carência é que você se revele a mim. Então eu vou te obedecer. Então eu vou te amar. Então eu vou te buscar. Então eu vou fazer tudo certinho. Sabe por quê? Porque eu não sei você, mas eu preciso que esse cara se revele a mim. Eu preciso que ele me mostre aquilo que eu não estou vendo. Eu preciso que a minha vida faça sentido. Eu preciso que eu não fique todos os dias na minha casa, levantando, indo para o trabalho, voltando para casa, e vai para o trabalho de novo, e acordando, e fazendo coisas, e todos os dias tem um problema novo para eu resolver, e eu não sei para onde eu estou indo, para onde esse evangelho está te levando. Eu te digo para onde o meu evangelho está me levando. O meu evangelho de Cristo está me levando para Deus se revelar mais a mim, para que eu conheça mais Ele, para que eu consiga atingir o alvo que é Cristo. É para isso, é para esse lugar que esse evangelho está me levando. Porque Ele disse, se você me amar, se você me obedecer, se você fizer o que eu te falo, eu me revelarei a você. E eu preciso imensamente que Jesus Cristo se revele a mim. E se você não está entendendo que Jesus precisa se revelar a você, é por isso que você ainda não mudou um monte de coisa na sua vida. É por isso que você ainda é um mau marido, é por isso que você ainda é uma má esposa, é por isso que você ainda é um mau filho, é por isso que você... É por isso. E é por isso, inclusive, talvez que você é um mau cristão. Porque o que você precisa entender é que não tem um monte de coisa agora que você vai ter que destrinchar na Bíblia para você ser uma pessoa melhor. O que você tem que entender é que você precisa trilhar um caminho no qual Jesus vai olhar para você e vai dizer, esse aí me ama. Essa aí me ama. Eu vou me revelar a Ele. A trilha do Evangelho é uma trilha de uma demonstração de amor por Cristo. Se você perder isso aí, você perdeu o bonde da história. Deu para entender? Jesus estava pregando. Olha bem, presta bem atenção nisso. Jesus estava pregando. E quando ele estava pregando, os religiosos da época mandaram soldados prendê-los. Esse texto é um dos textos que mais me impacta na Bíblia. Eu quero colocar a cereja nessa pregação, que para mim é esse texto. Para você compreender do que eu estou falando. Jesus estava pregando. Os religiosos mandaram soldados prenderem Jesus. Os soldados chegaram. Quando eles chegaram, Jesus estava fazendo um culto. Eles resolveram esperar. Por educação. Vamos esperar terminar essa reunião. Vamos esperar esse homem terminar de falar. Quando terminar, a gente prende ele e leva. E aí eles pararam. Imagina os soldados parados, de braços cruzados, espada na mão, olhando para Jesus e esperando ele terminar de falar. Aí Jesus começou a falar. Começou a falar. Sabe o que aconteceu? Aqueles soldados foram impactados. Impactados. Eles voltaram para os chefes. E os chefes perguntaram, cadê Jesus? Nós não conseguimos prendê-lo. Como é que é? Como é que é? Vocês são soldados. Vocês foram lá prender um cara. Era para vocês terem trazido ele. Cadê ele? Nós não conseguimos. Mas por que vocês não conseguiram? Eu não sei. Tem um negócio diferente naquele cara. As coisas que ele falava entravam no nosso coração. As coisas que ele falava confundia a minha mente. Me dizia que eu não sou isso que eu estou dizendo que eu sou. Me dizia que a minha vida não é tão vazia como ela é. Eu não sei, eu não consigo prender aquele cara. Você sabe o que foi isso? Teve uma revelação ali. Jesus se revelou a eles. Jesus se revelou a eles. Nós precisamos dessa revelação.
Nós precisamos dessa visão de Jesus. Nós precisamos entrar nesse nível de relacionamento que a gente quer dele um pouco mais do que ele resolver os nossos problemas. A gente precisa ter esse impacto que esses soldados tiveram. Dizer assim, o que é que esse cara está falando que mexe lá dentro de mim? E que me faz querer mudar, e que me faz querer obedecê-lo. Sabe, tem um quê dentro disso. Se você quer saber, é isso que vai te levar para o céu. Nada mais. Nada mais. O que te leva para o céu, o que te leva para a eternidade, o que te leva para novos céus e nova terra, o que te leva para um lugar onde não há mais dor, não há mais choro, não há mais nada, não é a sua religião, não são os seus dogmas, não são os seus conceitos. O que te leva é conhecer a Jesus, é ter uma visão dele que antes você não tinha, é ter uma revelação dele que antes você não tinha. E você precisa disso. Fecha seus olhos agora. Queria que todos fechassem os olhos. Vamos cantar essa música de novo, Bruno? Só para a gente refletir um pouco. Em que direção eu devo ir e para onde esse evangelho está me levando. Fecha seus olhos. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Arrebatado fui no dia do Senhor, ouvi uma grande voz, a voz do meu Jesus, e aos seus pés caí, aos pés do Salvador, aquele que por mim morreu na cruz, e vi um novo céu, uma nova terra, vi uma grande voz no céu que me fez então ouvir: não haverá mais dor, nem pranto e nem clamor, só haverá de Deus o grande amor. A grande voz no céu que você tem que ouvir precisa ser uma antes do Apocalipse, precisa ser uma antes que essa visão que a gente leu se cumpra. A grande voz no céu que você precisa ouvir é uma voz no céu do seu coração. Jesus dizendo assim para você: se revela a mim. Revela quem você é, quais são os seus anseios, o que é que você quer da sua vida. Se revela o que é que você espera de mim, que eu vou me revelar a você. Eu vou dizer para você quem eu sou. Eu vou dizer para você quem eu quero ser na sua vida. E eu vou dar um sentido a ela. Essa é a voz que tem que vir antes de qualquer voz. Então, se você compreendeu hoje que há algo diferente em se relacionar com Jesus, e você quer dar esse passo a mais,
e você quer dizer: Jesus, se revela a mim, porque eu quero te amar desse jeito que está escrito aí na palavra. Coloca a mão no seu coração agora. Só você que ainda não conseguiu compreender que a sua relação com Jesus precisa ser maior do que o que está sendo agora. Coloca a mão no seu coração e você vai orar comigo agora. E você vai dizer assim: Senhor Jesus, eu preciso te conhecer mais. Eu preciso caminhar mais contigo, para que eu não fique fora de tudo isso que é muito lindo e que o Senhor está construindo. E fala com Ele que você quer segui-lo, que você quer amá-lo e que você quer conhecê-lo mais e mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te leve em paz para casa, em nome de Jesus.